Prepare o seu coração para receber algo extraordinário de Deus. Os próximos minutos podem fazer grande efeito em sua vida. O Espírito Santo deseja falar ao seu coração de forma individual para que você entenda o propósito de Deus. Acompanhe essa mensagem através do esboço disponível em nosso aplicativo. Caso você ainda não tenha o nosso aplicativo, é só acessar Google Play ou App Store e procurar pelo seguinte nome: App da Igreja. E então é só baixar. Lá basta direcionar para a Assembleia de Deus Catedral da Paz para você ter acesso a todas as mensagens e programações da nossa igreja. Prepare-se com fé e expectativa para o que Deus irá fazer ao seu coração. Aleluia. Deixa eu compartilhar um pouco da palavra de Deus com você. Deus me desafiou, eu estava lendo algumas coisas ali, Deus me desafiou a poder tentar me aprofundar num conceito de avivamento, de ser avivado, de ser cheio do Espírito Santo. Quais são os aspectos de uma pessoa que é cheia do Espírito Santo? O que é que o Espírito Santo nos concede como pessoas e indivíduos, mas também como coletivo, como grupo, como igreja e como corpo. Por isso eu quero ler 2 versículos, 2 passagens, e nós vamos tentar costurá-las. E eu sei que Deus vai falar muito ao seu coração essa noite, vai avivar cada vez mais, trazendo clareza e conhecimento da palavra de Deus para a sua vida. Vamos começar em Gênesis, no capítulo 11. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 8. Gênesis 11, de 1 a 8. Diz assim a palavra de Deus: em toda a terra havia apenas uma língua e uma só maneira de falar. Os homens partiram do Oriente, encontraram uma planície na terra de Sinai e habitaram ali, e disseram uns aos outros: venham, vamos fazer tijolos, queimá-los bem. E os tijolos lhes serviram de pedra e o betume de argamassa. Versículo 4, disseram: venham, vamos construir uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus, e tornemo-nos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens estavam construindo. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. Isso é apenas o começo. Agora não haverá restrição para o que eles planejam fazer. Venham, vamos descer e confundir a língua que eles estão falando, para que um não entenda o que o outro está dizendo. Assim o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e pararam de edificar a cidade. Por isso a cidade foi chamada de Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de toda a terra. E dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Você conhece essa história de Torre de Babel? Pastor, o que isso tem a ver com avivamento? Você vai entender. Abra comigo agora a segunda passagem da leitura bíblica, em Atos, no capítulo 2, a partir do versículo 1. Nós vamos ler do versículo 1 ao 4. Atos 2, a partir do versículo 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu o som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuído entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre a cabeça dele, uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo concedia que falassem. Se você ama a palavra de Deus, diga: eu amo a Bíblia. É muito interessante a gente parar para pensar nos desdobramentos que um avivamento deixa como marcas na vida de um indivíduo
e na vida da coletividade da igreja. Avivamento vai muito além de barulho, muito além de movimento, muito além de reteté. Avivamento é algo que Deus quer fazer dentro da igreja e implantar marcas definitivas para sempre, que não vão se apagar. Então, quando a gente começa a ler a Bíblia, a gente tem que primeiro entender quais são os aspectos necessários no homem para que Deus comece a avivar e realmente fazer um avivamento no meio do seu povo. O que aconteceu com esses homens que nós acabamos de ler em Atos capítulo 2, para que Jesus entendesse que era chegado a hora dele subir e enviar o Espírito Santo que foi derramado no dia do Pentecostes. Jesus, ele começa o seu ministério terreno com 30 anos de idade, e durante 3 anos e meio aproximadamente, ele escolhe 12, e ele anda com esses 12, ele conversa com esses 12, ele ensina os 12, ele trabalha os 12, ele poda, ele ajuda, ele ensina como pregar, como falar, como curar. Então Jesus tem um desafio muito específico e muito focado em cima de 12 homens. E chegou um momento, e aí nós não sabemos porquê ou quando, mas Jesus entendeu que ele veio para preparar 12, porque esses fariam coisas, e por causa desses 12 que foram treinados por Jesus, nós estamos hoje aqui. Quais são os aspectos que Jesus entendeu e enxergou na vida deles para que ele falasse: estão prontos, eles não precisam mais da minha presença aqui na terra, eles me viram até agora fazer curas, eles me viram até agora pregar, eles me viram até agora expulsar demônios, mas chegou o momento deles pregarem, deles curarem e deles expulsarem demônios. O que foi que Jesus enxergou neles para que ele entendesse: eu não preciso mais estar aqui, eu já posso subir e estar com o Pai, mas eu enviarei o meu Espírito Santo? E aqui eu já respondo para você. O primeiro aspecto de uma pessoa que está pronta para receber um avivamento: você não está pedindo e orando, aviva-nos, Senhor, e o Senhor está falando: eu quero te avivar, mas você primeiro precisa estar preparado e pronto para eu derramar o meu avivamento, porque o fogo que Ele quer fazer nessa igreja não é um fogo passageiro, não é fogo de palha, não é uma modinha que vem, fica 1 mês, 2 meses, 1 ano e vai embora. Ele quer estabelecer o avivamento nessa igreja, e isso será algo permanente na sua vida, deixar marcas definitivas aqui. E o primeiro aspecto está inerente na própria forma de Jesus tratar os seus discípulos. Não era assim que eles eram chamados? Eles eram discípulos de Jesus. A palavra discípulo vem da raiz da palavra disciplina. Durante 3 anos e meio, Jesus trabalha para disciplinar 12 homens, porque não tem como ele derramar o poder sobre alguém que não é disciplinado. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Você quer dar glória a Deus e aleluia, falar em línguas, curar? Você quer ver curas e avivamento no seu meio? Prepare-se sendo disciplinado primeiro. Não tem como Deus derramar o fogo e o poder dele em pessoas disciplinadas, porque se ele fizer assim, o fogo vem e vai embora rápido, pastor Jonathan. É por isso que a gente vê muitos movimentos, às vezes tu vê, cresce, bomba a igreja, 2 anos depois, cadê aquela igreja? Cadê aquele movimento? Não eram pessoas que estavam preparadas e disciplinadas, Marquinhos. Então o fogo vem, mas nós não conseguimos manter o avivamento e o fogo, porque nós somos indisciplinados. Que tipo de disciplina, pastor? Começando pela obediência à sua igreja, ao seu pastor. Ficar calado no momento certo, fala só quando é necessário, sentar no momento certo, levantar no momento certo, cantar, saber agir, não precisar fofocar, não pega coisas e joga na internet. Nós precisamos primeiro sermos disciplinados, para depois recebermos o poder. Aleluia. Você não vai embora. E eu vejo que o que Deus está fazendo aqui é exatamente isso. Em 2 anos aproximadamente, já tudo isso, esse fogo vai continuar se alastrando, se você continuar se submetendo à autoridade de quem Deus coloca aqui, e à autoridade da palavra dele, você estará apto e preparado para que Deus do céu envie o Santo Espírito e o poder que vai preencher e deixar marcas permanentes aqui nessa igreja. Pessoas disciplinadas são o primeiro passo para um grande avivamento.
E o segundo, qual é o aspecto principal de um avivamento? A gente é pentecostal. Nós lemos aqui em Atos capítulo 2. Como é que as pessoas notaram que eles estavam cheios do Espírito Santo? Porque eles falavam em línguas. Povo avivado fala em língua. Povo avivado dá lugar. Povo avivado é cheio do Espírito Santo, não consegue conter e fala em línguas. A palavra de Deus fala, você deve falar em línguas para edificar a si próprio e ao corpo, mas existem muito mais coisas inerentes ao falar na língua estranha. E eu quero me ater nessa mensagem de hoje, a gente enxergar, o que mais eu ganho quando eu falo em línguas? Fique disciplinado para Deus derramar o poder sobre você. Aí você vai falar em língua. Mas quando você vai falar em língua, você tem que entender qual o poder que está por trás dessa língua estranha que você tanto fala. Olha o que diz. E nós lemos a partir da Torre de Babel. O povo constrói algo para que o nome deles fique célebre. E o Senhor desce, Deus desce, confunde as línguas e dispersa, e aquilo tudo se destrói. Deus é contra o crescimento e a construção? Pastor, não. Deus é a favor. Ele gosta de empreendedorismo. Ele gosta de pessoas que têm visão. Ele gosta de pessoas que cresçam. Deus ama construir e empreender. E Ele ama pessoas que têm espírito empreendedor e espírito de construir. O problema é qual é a motivação pela qual nós estamos construindo alguma coisa. Por que nós estamos aqui como igreja? Por que vocês estão crescendo? Por que nós estamos formatando e trabalhando uma igreja? Qual é a motivação por trás disso? A motivação do homem muitas vezes é egoísta, fama para si próprio, atenção para si próprio. E isso acontece na Torre de Babel. É por isso que até antes Deus dizima a raça humana e reinicia, restarta, Ele dá um reboot através da família de Noé. Então Noé com a sua família começam e reiniciam a civilização. 4 gerações depois, aparece a geração de Babel. A geração de Babel é a geração dos bisnetos de Noé. Noé tem um filho Cã, que tem um filho Cush, que tem um bisneto, que tem um filho Nimrod. Nimrod, que é o líder de tudo que acontece em Babel, é bisneto de Noé. E ele se rebela contra Deus. Por que, pastor, ele se rebela? Porque Deus dá ordens expressas e ele deliberadamente desconhece ou vai contra as ordens que Deus coloca para ele. O que Nimrod fez, pastor, para se rebelar contra Deus? Ele desobedeceu porque Deus falou assim, vocês vão crescer, vocês vão multiplicar, mas vocês vão se espalhar. Essa era a vontade de Deus para a terra. Eu preciso que vocês façam distanciamento social, não preciso que vocês aglomerem agora. Cresce, mas distante um do outro. Aí o que Nimrod faz? Não, eu vou fazer o contrário. Nós vamos crescer sim, nós vamos multiplicar sim, só que a gente não vai se espalhar. Nós vamos fazer tudo isso juntos. E ele demonstra a sua desobediência, a sua rebeldia, através da construção da Torre de Babel. Primeiro, ele constrói uma torre tão alta, até pensando, se Deus quiser trazer o juízo, ela está bem alta, o mar pode subir, mas não vai matar a gente, porque a torre vai ser mais alta do que o mar. Segundo, Deus falou para espalhar, ele junta. Terceiro, qual é a motivação de Nimrod? Para fazer os nossos nomes célebres. Ele não via a glória de Deus. Ele não estava fazendo uma construção e um empreendimento pensando na glória de Deus. Ele estava pensando na sua própria glória. Como é que ele materializa essas 3 desobediências? Através da construção de uma torre que ia subir para alcançar o céu. Só que ele não sabia que o céu você não alcança subindo. O céu você alcança descendo. Você quer ser o primeiro? Seja o último, vai para o fim da fila. Você quer ser o maior? Seja o menor e servo de todos. O próprio Jesus ensinou isso. Ele que se desfez da sua glória, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas tomou forma de servo, de homem, e se humilhou a si mesmo, e veio servir. Ele veio lavar pé de gente para ensinar. A maior marca do evangelho é o serviço humilde. Se você quer ser o maior, tem que ser o menor. Se você quer subir, você tem que descer. Se você quer ser exaltado, primeiro se humilhe. Ele deixa essa marca para os discípulos. Olha como ele vai disciplinando. No último momento com os discípulos, ele pega um balde, ele pega a toalha, ele vai limpar pé de discípulo. E eu aprendo, sabe uma coisa que eu acho lindo nisso? Jesus servindo, o Filho de Deus servindo. É como se ele estivesse falando assim para os discípulos e para mim e para você. Na terra,
Você é conhecido, celebrado e homenageado pelo número de pessoas que tem debaixo de você, pelo número de pessoas que te servem. Pode ver, abra as capas de revistas, Forbes, grandes empresários, 40 mil funcionários, bilionários, nada contra, é muito bonito, eles geram emprego, mas eles são celebrados porque muita gente é empregado deles. Aí Jesus fala assim, mas no céu é diferente. Se na terra você é conhecido e é celebrado pelo número de pessoas que servem a você, lá no céu você vai ser lembrado, celebrado e homenageado pelo número de pessoas que você conseguir servir. Você está entendendo? O conceito é contrário, é se esvaziar. Então você não chega até o céu subindo. Até na oração do Pai Nosso, veja, quando Deus queria se aproximar do homem, o que ele fez? Ele desceu. Oração do Pai Nosso: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Eu não quero que o reino do céu suba, eu não quero que o reino da terra suba, eu quero que o reino do céu desça, porque toda vez que Deus quer se relacionar, se aproximar do homem, toda vez que o homem quiser se aproximar de Deus, ele não precisa subir não, é só ele descer, que Deus vai estar olhando e falando, eu gosto disso. Você tem as marcas do avivamento, as marcas do evangelho, você é muito disciplinado. E eu sei que tem muita gente que fala, mas pastor, Deus me chamou para o altar, Deus me chamou para pregar, Deus me chamou para as multidões, amém, glória a Deus e aleluia, mas você constrói isso cavando poço, não é construindo altar não. Antes de subir no altar, cava poço, antes de subir, desça um pouco. Mas aí você se preocupa, mas pastor, Deus me chamou para ter visibilidade. Pergunta do Marquinho, quanta música ele já mandou, quanto demo, quanto single ele mandou, até Deus pegar uma música e estourar, e até hoje ele está aí, mas cavou muito poço. Pastor Jonathan, nós cavamos poço. Aí a pessoa, mas pastor, quando eu cavo poço ninguém me vê, porque no altar está aqui, todo mundo está me vendo, tem luz, tem microfone, tem filmagem, porque eu estou em cima. Mas quando você cava poço, ninguém te vê, porque você está dentro de um buraco enterrado. Mas sabe de uma coisa? Quem realmente precisa te ver, não vê aqui na horizontal não, ele vê de cima para baixo. Então se você estiver cavando o poço, Deus lá do céu está olhando para você, está vendo que você está correndo, você tem fé, você está trabalhando, você está buscando o reino de Deus. Continue trabalhando, continue tendo as marcas da humildade, continua cavando o poço, que um dia Deus vai construir o altar para você e vai te colocar em cima e te exaltar. Então é descendo que a gente sobe. É descendo que a gente sobe. Só que Nimrod não queria fazer isso. Ele queria exaltação. Ele fez para exaltar o seu próprio nome. Cuidado com exaltação, porque toda exaltação tem uma raiz de rebeldia. E cuidado com a rebeldia, porque a rebeldia é contagiosa. Nenhum rebelde se rebela sozinho. Ele sempre chama alguém para o buraco junto com ele. Você lembra de Lúcifer? A Bíblia fala que ele se rebelou contra Deus nos céus e levou 1/3 dos anjos. Cuidado, porque quando você se rebela, você cria raízes de rebeldia dentro da sua casa, para os seus filhos que estão vendo. De onde nasce a rebeldia de Nimrod? Para você entender a força da raiz da rebeldia em uma família. Nasceu da raiz de rebeldia de Cã, seu avô, filho de Noé. Como assim, pastor? A Bíblia fala que certa vez, Noé faz uma vinha, planta, pega as uvas, colhe, faz um vinho e bebe, e ele se embebeda. Só que a Bíblia, se você ler, está muito claro, ele se embebeda dentro da sua tenda. Aí o seu filho, Cã, um dia, vai falar com o seu pai. Ele vai, eu vou visitar o meu pai. E ele entra, quando vê o pai dele está nu, bêbado, dentro da tenda dele. Dentro da tenda do pai. Ele entrou na casa do pai dele e viu o pai dele dentro da casa dele, bêbado e nu. Viu a vergonha do pai. O que ele fez? Ele pegou a vergonha de dentro da casa e expôs para fora da casa. Ele pegou a intimidade da vergonha, do erro do seu pai, tirou foto, tirou print e botou nos grupos e postou na rede social e botou para sites de fofoca gospel. Vou chegar lá. Então,
ele quebra um princípio. Que princípio é esse, pastor? O princípio da honra. Um filho não desonra o seu pai, um filho não entra na intimidade da casa do seu pai, mesmo sendo ele errante, e expõe para fora, para as pessoas, aquilo que está acontecendo lá dentro. Por isso, a descendência dele se torna uma descendência amaldiçoada, porque é uma descendência que desonra. Pai não pode olhar para a nudez, filho não pode olhar para a nudez do pai e expor para quem está de fora. Olha a diferença dos seus irmãos Sem e Jafé. Quando eles ficam sabendo dos prints, do fala-fala, dos compartilhamentos daquilo que está acontecendo na tenda do seu pai, um pega uma capa, outro pega um lençol, e eles entram na mesma tenda, só que eles não entram que nem Cã, não. Eles entram de costas, porque eles não querem ver a nudez do pai, mas querem encobrir para cuidar do pai. Eu oro para que Deus levante uma geração de Sem e de Jafé, pessoas que não querem ver a vergonha do outro, quer cobrir e quer cuidar. Entenda, eu não digo encobrir, eu digo cobrir, cuidar. Você não precisa expor a ferida de ninguém para você sarar a ferida de ninguém. O problema é que o espírito de Cã também é vivo no meio da igreja. Pessoas que querem ver carnificina, que querem ver choro, que querem ver tragédia e querem expor para fora. Mas Deus levanta uma geração de pessoas que não chuta quem está caído, mas levanta quem está caído, que não compartilha o ferido, mas que traz uma bandagem, traz azeite, traz bálsamo para cuidar de quem está caído e no chão. O grande problema da geração de Cã é que eles acham que Noé vai ficar bêbado para sempre. Mas não, ele continua sendo pai, ele continua tendo autoridade. Errou, mas continua sendo pai, continua tendo autoridade. Vai ter que ser consertado, vai ter que ser tratado, vai, mas continua tendo autoridade. A gente não pode quebrar princípio, não, gente. Deus estabelece princípios, mas ele errou, é ele que vai se ver com Deus. Então, Noé acorda. Quando Noé vê aquele fuzuê todo na internet, na rede social, ele fala: quem foi que fez isso? De quem foi esse post? Quem foi que impulsionou isso aqui na rede social? Ah, foi o teu filho, Cã. Traz ele aqui. Noé amaldiçoou o seu próprio filho. Noé diz assim: maldito és tu, Cã, e Canaã, ou seja, tua descendência. E qual é a maldição que recai sobre Cã? Você será servo de servos. Você está entendendo isso? Não são empregados, eles vão ser empregados dos empregados. Eles vão servir aqueles que servem. Nimrod é a terceira geração de uma raiz de rebeldia, de uma raiz que quebra princípios. Ele está debaixo dessa maldição, de uma maldição que quebra princípios, e você tem que entender que Deus nunca vai colocar no poder pessoas que quebram princípios divinos. O homem coloca. A gente pode até votar para alguém subir sem princípios de Deus e governar, seja município, estado, presidente. Eu não quero entrar em política, mas nós com o nosso voto até colocamos pessoas sem princípio. Deus não. Lembra de Saul? O dia que Saul quebrou um princípio de Deus, Deus vai até Samuel e fala: Samuel, por que tu está tendo tanta pena de Saul? Eu já tirei a minha unção dele, eu já tirei a minha presença dele, eu já tirei a minha mão sobre ele, eu vou além, eu já escolhi outro. Aí Samuel fala: quem foi que tu escolheu, Senhor? Alguém que não tem nome, alguém que não tem estrutura, alguém que não é ninguém, alguém que se humilha, alguém que é pequeno, mas tem um coração segundo o meu. Então, o texto deixa claro: os homens que constroem através da liderança de Nimrod, eles são unidos, eles são fortes, e a própria Bíblia fala, Deus fala, ninguém consegue parar eles, porque eles falam a mesma língua. Então a língua é o que nos une. Sabe por quê? Uma das identidades sua como brasileiro é o seu português. Sabe qual é uma das suas identidades como goiano? O seu goianês. É isso que une. Pode ver, você conversa com alguém e fala assim: tu é do Rio, né? Por causa de quê? Do sotaque. Então você é identificado por como você fala.
porque a principal identidade que une um povo é a língua. Então Deus reconhece, estão crescendo, estão construindo, ninguém vai parar, porque eles estão unidos. Entenda isso. Descrentes unidos são mais poderosos do que crentes desunidos. Você sabia que o diabo não tem medo de igreja grande? O diabo não tem medo de grandes catedrais. O maior medo que o diabo tem é de igreja unida. O diabo não tem medo de igreja grande, o diabo tem medo de igreja unida. Portanto, que cada um fique com seu feudo, com seu ministério, com o seu nome. Ele está feliz a beça. Por quê? Porque o que une, constrói e faz algo grande no homem é a união através da língua. É por isso que eu estou dando glória a Deus, que o pastor me convidou. Eu sou assembleiano, nós somos saímos do mesmo ventre pentecostal, mas eu estou lá em São José dos Campos, Ministério Missão, e une aqui porque Deus está começando a unir o corpo dele. Deus está começando a unir as pessoas dele, porque quando nós estamos unidos, o diabo não consegue nos parar. Uma igreja unida é uma igreja imparável. Por isso, se o pastor me permitir, até colocar um pouco de doutrina e um pouco de disciplina. Se você não concorda com a visão do pastor Jonathan, tem muitas igrejas que podem se alinhar com a sua visão, mas não fique aqui falando uma outra língua, porque enquanto você estiver aqui falando uma outra língua, você não faz crescer o trabalho só cresce quando todos falam a mesma língua, entenda? Eu não estou falando que é para você concordar com tudo, porque a igreja a gente discorda, a gente pensa diferente. Nós não precisamos pensar iguais, nós precisamos pensar juntos. Porque Deus dá visão para o pastor, e a provisão de Deus vem através da visão. Você sabe o que é provisão? Provisão não tem nada a ver com dinheiro, a gente que leva para dinheiro. Eu vou construir, o pastor estava me falando do desafio que vocês têm, de uma nova sede, de um terreno que foi comprado, de construir, e o que Deus coloca no meu coração, a gente estava conversando, eu falei, pastor, Deus vai fazer crescer, Deus vai prover, mas prover não tem a ver, Deus proverá com dinheiro. Olha a palavra prover, em favor de, visão. Então, quando você não provê, você não tem visão em favor de alguma coisa. Sabe o que é provisão? É Deus dar uma visão para ele de futuro da igreja. O meu pai me ensinou uma coisa, nos desafios que ele tem, pastor Jonathan, de Rede Boas Novas, de tudo. Ele fala assim, o povo não paga boleto, o povo paga visão. Porque quando temos visão, Deus traz a provisão. Então a pergunta que você deve ter do seu líder é, pastor, onde é que a nossa igreja vai estar? Qual o tamanho dela daqui a 5 anos? Ele já tem tudo desenhado no coração, porque Deus já deu a visão ao pastor de vocês, e essa visão vai trazer a provisão. E se você estiver debaixo dessa visão, você é abençoado. Por quê? Porque o local mais seguro de se estar é no centro da vontade de Deus. Por quê? Porque se eu estou no centro da vontade de Deus, Deus vai proteger a vontade dEle, e ao proteger a vontade dEle, eu estou sendo protegido porque estou lá dentro. Esteja dentro dos planos da vontade de Deus, porque se Deus vai crescer, vai fazer comprar, pagar e construir uma catedral maior ainda, Ele vai precisar de dinheiro, não vai? E se você estiver no centro, vai cair na conta de quem? Vai cair no bolso de quem? Olha o que a união faz. Ela vai muito além. Aí, quando Deus vê aquilo tudo, mas estão se unindo, Deus não é contra a união, mas estão se unindo pelo propósito errado. Vamos descer lá, e vamos dar um trato, vamos dispersar. Não foi o diabo que dispersou não, tá? Foi Deus. E Deus usou a estratégia principal, porque Ele te conhece, Ele sabe do que você é feito, Ele te formou. Então Deus falou o seguinte, bem, se o que eles estão fazendo porque são unidos pela língua, eles falam a mesma língua, por isso estão unidos, simples. E Deus dá a dica e deixa, você quer ver um povo ser desunido? É só você confundir a língua. Ele não precisou criar guerra, não teve briga, não teve facção, não, simples, mexe a língua, confunde a língua, porque a língua é o que une, e se você confunde a língua desune. Falemos a mesma língua, estejamos debaixo da mesma visão, porque a união de um povo está na língua. O grande problema é que muita gente usa a comunicação para fazer fofoca,
para falar mal, para discordar do pastor. Cuidado com a síndrome de Nimrod. Cuidado. Deus está construindo algo extraordinário aqui nessa igreja. Você quer fazer parte disso? E pelo que eu vejo, para o Espírito que está aqui nessa igreja, não é algo para o homem, é algo para Deus. E quando nós construímos algo para Deus, Ele se agrada e Ele manda a provisão. Então, Deus fala assim: vou quebrar essa união através de Babel, confusão de línguas. Babel significa confusão, e Babel que dá a origem para o nome Babilônia, porque Babilônia vem de uma raiz de confusão, vem de uma raiz de uma comunicação quebrada. Então, e você vai entender, pastor, o que tem a ver língua estranha com Torre de Babel? E você já está entendendo aonde eu vou chegar. Se o povo se dispersa por causa da confusão de línguas, e passa Gênesis, vem a humanidade, cresce Juízes, Reis e por aí vai, e chegamos no dia de hoje. E Deus tem uma urgência em salvar pessoas, em crescer na terra, em ver a sua igreja multiplicando, em ver a sua igreja crescendo, atingindo, salvando, restaurando vidas. Goiânia. Então ele fala assim: olha, por muito tempo as pessoas estão dispersas, por muito tempo elas não falam a mesma língua, então eu preciso agora iniciar o meu projeto de reunião daquilo que eu separei lá atrás, porque aí o povo dispersou por toda a face da terra. Hoje temos países, continentes, governos. Aí Deus está falando: está chegando agora os últimos dias, e eu estou precisando construir coisas grandes, eu estou precisando construir o meu reino na terra, e eu estou precisando construir a minha igreja. Daí Deus já sabe de tudo, e você tem que entender: se para separar um povo Deus confunde a língua, qual é a estratégia que Deus vai usar para uni-los novamente? Entregando uma nova e única língua para o seu povo. Ai, meu Deus do céu. E como é que ele faz isso? Ele envia o seu filho, que disciplina. E ele fala assim: ide fazeis discípulos, ou seja, vá e discipule e discipline outras pessoas, porque o dia que eles estiverem maduros o bastante, eu vou derramar do céu o meu poder. Aleluia. Da mesma forma como a comunicação foi quebrada, Deus restabelece a união dos povos através da mesma língua. Eu já estou chegando no final. Que aspecto então é esse da língua estranha, pastor? Então, você quando fala em línguas, é porque você está cheio do poder de Deus. Você quando fala em línguas, você demonstra que você foi disciplinado e está pronto para uma grande obra. Você quando fala em línguas, e a Bíblia coloca, você edifica a si próprio. Mas tem mais um aspecto que eu vim pincelar e eu já termino aqui. Quando eu falo em línguas, Deus está me unindo a um exército de crentes ao redor do mundo que estão fazendo uma construção, porque o fim dos tempos está aí e Deus precisa que a igreja seja construída, levantada, para que o evangelho de poder seja pregado pelos 4 cantos da terra. E como ele faz isso? Ele faz isso iniciando no dia do Pentecostes, todos unidos no cenáculo, quando vem um vento, e nós lemos o texto de Atos 2, como de um fogo impetuoso, línguas de fogo repartidas na cabeça das pessoas. Olha que aspecto bonito. Se eu tenho uma língua de fogo na minha cabeça, eu consigo ver? Não, a não ser que eu esteja na frente do espelho. Tem uma língua aqui, mas eu não vejo. Então como é que eles sabiam que existia língua de fogo na cabeça um do outro? É porque ele olhava para o lado. Qual o seu nome, minha irmã? Débora. É porque eu olhava para Débora e eu via na cabeça da Débora uma língua de fogo. Você começa a ver que o povo está unido quando ele não fala assim: ó, Deus me usa muito, Deus tem um mistério comigo, Deus me dá revelação, eu prego muito, eu canto muito. Não é essa a característica de Atos. A característica de Atos é: a Débora está cheia do Espírito Santo,
A Débora é cheia do poder de Deus. A Débora é ousada, entende? Não é ela que fala de si própria, sou eu que olho para a vida dela e reconheço nela as marcas de uma pessoa avivada. A igreja amadurece e cresce quando você reconhece no outro que ele é usado por Deus, que ele é chamado por Deus, que ele é levantado por Deus, que ele é escolhido por Deus, que ele é lavado, remido pelo sangue de Jesus. Quando nós reconhecemos coletivamente na igreja, ele é usado. Olha aquele pastor como ele é usado. Olha Marquinhos, olha que homem de Deus. Olha a irmã lá atrás dando glória a Deus, incendiando o povo. É quando nós reconhecemos, não em nós mesmos, mas no outro, aquilo que Deus está fazendo. E aí a casa enche. Aí Deus batiza com o Espírito Santo. Aí Ele dá novas línguas. Quando nós falamos em línguas, você sabe que agora está tendo cultos em Assembleia de Deus, em Deus é Amor, em Universal, em Batista, Presbiteriana. Não falo em língua, não interessa. Deus se manifesta de outra maneira lá. Mas quando nós abrimos e Deus nos dá essa língua e nós falamos, Ele está nos unindo. Além de 4 paredes, além de ministério, além de nomes de placas de liturgia, Ele está unindo a gente, reunindo a sua igreja, porque o projeto é grande. Se dispersar é tirando a língua para juntar. Ele deu uma nova língua, que é a língua dos anjos, para que você, nós vamos nos unir com a igreja da África agora, com a igreja dos Estados Unidos agora, com a igreja lá em Botsuana, com a igreja lá na Inglaterra, lá na Austrália. Tem gente falando em línguas, estão sendo unidos a você agora. Nós somos um grande exército avivado, disciplinado, preparado e que reconhece no outro as marcas e características do Espírito Santo. Se você faz parte desse exército, fique de pé por um momento comigo. Pode vir, Marquinhos. Aleluias. Meu Deus, uma igreja que fala em línguas de joelho é mais forte que um exército de pé marchando. Sabe como a gente marcha? Quando a gente abre a nossa boca, quando a gente fala em línguas, quando a gente deixa fluir em nós o Espírito Santo de Deus. Olha que bonito, olha que bonito. Por isso dê lugar, irmão. Se você é batizado com o Espírito Santo, deixa Deus te usar, deixa Deus te avivar. Você entende? Deus não faz por modismo, por oba-oba, por barulho, não. Existe algo muito profundo quando você abre a sua boca e deixa Deus falar as línguas que Ele deu para a igreja. Você sabe que a língua estranha, ela é falada através do Espírito. O Espírito Santo habita dentro de você. E quando ele se conecta com o Espírito lá em cima com Deus, você começa a falar em línguas. E entenda isso. Deus não deu essa língua para os demônios e nem para Satanás. Toda vez que você fala em línguas, você deixa Satanás confuso. Ele fala português muito bem, ele fala inglês muito bem, ele é poliglota, mas língua estranha ele não sabe o que é não. Então ele está tentando impedir a sua oração. Pega aquela oração, eu ouvi o que ela falou, eu ouvi o que ele falou, para com isso, impede isso. Lembra quando Daniel orava e os principados do reino da Pérsia travaram tudo, e Deus teve que mandar o arcanjo Miguel para destravar tudo? Por quê? Porque quando a gente fala e ora, eles vão tentando parar. Tenta orar em espírito aí, tenta orar em língua estranha, vai falar, o que eles estão falando? O que é isso? Não, eu não sei, o que eles estão falando? E vai passando, vai passando, vai passando. Quando você ora em língua, você está bombardeando o inferno, a tua oração está chegando direto no céu. Talvez, quando você ora, talvez nem você saiba às vezes o que a língua estranha significa, mas Deus sabe. Sabe por quê? Porque o Espírito que sonda, que vive na tua vida, Ele conhece erros, falhas, problemas que nem você conhece. Mas quando você fala em língua, Ele sonda tudo isso e Ele leva ao Pai e fala, está aqui, Pai, o que ela precisa, está aqui o que ela vai se necessitar, está aqui a doença que ela nem sabe que tem, está aqui o problema que ela vai ter no futuro, que já vai resolver, que ela nem vai passar. 99% dos seus problemas, Deus responde, você nem sabe que passou, porque o Espírito Santo pegou e extraiu de dentro de você e levou ao Pai, através do seu clamor, em línguas estranhas. Por isso, será que você pode abrir a boca um pouco e cantar e falar em línguas nesse momento? Vamos nos reunir com uma igreja mundial agora nesse momento? Vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Diga. Eu navegarei o oceano do Espírito. Enche teu povo, Espírito Santo de Deus. Derrama
a tua glória. Aviva-nos, Senhor. Aviva-nos, Senhor. Aviva-nos, Senhor. Nos una nesse exército mundial. Andarás. Use essa arma de guerra. Abra a tua boca e fale em língua. Eu navegarei. Aleluias. Ao Deus da minha vida, que me compreender, sem nenhuma explicação. Seja renovado, seja cheio, receba poder, receba do alto, receba fogo, línguas repartidas sobre a sua cabeça. Aleluia! Abra sua boca e louve. Vem como em Pentecoste, enche-me de novo. Esse momento é seu, vai. Você não precisa de música para louvar a Deus, vai. Abre a tua boca, dá louvor para o Senhor, vai. Ergue a tua voz. Seja cheio do Espírito Santo. Seja batizado se você não é. Fale em novas línguas. Seja renovado. Receba o fogo do Espírito Santo na sua vida. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, Espírito, Espírito, vem como em Pentecoste, de novo. Eu navegar. Aleluia. Xarabassa e andarabassa e andarás. Meu irmão. Xarabassa e andarás. Escute, escute. Xarabassa. Escute. Escute. Qual é a diferença? O nosso pastor deputado até falou, eu tirei alguns dias de férias com minha esposa, a gente foi lá para as Arábias, lá para Dubai. Quando eu cheguei lá, em todos os locais, pastor, que você chega, tem um como se fosse uma estante com vários livros, livretos e folhetos, explicando o islamismo, desmistificando o islamismo, e ao mesmo tempo, sempre na primeira fileira tem um folheto assim: quem é Jesus? Num país muçulmano, árabe, você fica intrigado, calma aí, eu preciso ler isso. Aí eu peguei, até trouxe para mim, para entender um pouco do pensamento deles. Então eles explicam o islamismo e tudo mais. Quando chega assim, quem é Jesus? Ele fala, um grande profeta. Nós reconhecemos Jesus, um grande homem, usado por Alá, escolhido. Mas eles falam, o grande erro dos cristãos é pensar que ele era Deus. E essa é a grande diferença, porque eles falavam assim, ó, a partir do momento que Deus Todo-Poderoso se torna homem, ele se limita, e se ele é limitado, ele não é mais Deus. Como é que pessoas podem acreditar que um homem que pisou nessa terra, que vestiu nossas roupas, pode ser um Deus? E isso entorta a cabeça deles, é porque eles não entendem que para subir, até Deus desceu.
E eu termino aqui, e eu preciso fazer um apelo. Eu não sei se tem gente que não aceita, com a permissão do pastor. Veja, o evangelho é tão simples, porque eles entraram aí em várias questões teológicas e vem e vai. Eu vou explicar a você o evangelho em uma simples história. 3 amigos estavam conversando sobre Deus, os 3 de religiões diferentes. O primeiro falou assim, um budista: rapaz, eu não sei se você pensa assim, falando para os outros, mas a nossa vida em busca de Deus é como se Deus estivesse em cima de um monte e a gente está subindo até Ele por uma montanha. Só que existem pedras, existem desafios, às vezes a gente desliza, às vezes a gente cai, mas a gente tem que continuar perseverando até chegar no Deus que está lá em cima. Aí o muçulmano, o doutor, fala assim: é verdade. Para falar a verdade, eu acho que nós até servimos o mesmo Deus. Ele está em cima de uma montanha, só que cada um de nós está subindo de um lado diferente desta montanha. Então você vê ele pelas costas, você lhe vê pela frente, pelo lado, a topografia do seu lado é diferente, aqui é diferente. Então você vê aspectos de Deus que eu não vejo. Então você chama ele de Alá, eu chamo ele de Deus, você chama ele de Buda, mas é o mesmo Deus que a gente está tentando alcançar por lados diferentes. Aí chegou o cristão, falou: calma aí, deixa eu ver se eu entendo essa história. Quer dizer que Deus está em cima de uma montanha, lá no topo, e nós estamos nos matando, nos esforçando para subir até Ele, só que cada um está subindo de um lado diferente, por isso cada um chama Ele diferente? Aí ele fala: é isso mesmo, você entendeu. Ele fala: então, esse não é o meu Deus, porque o meu Deus não esperou que eu subisse atrás dele em cima de uma montanha, foi ele que desceu de cima daquela montanha até embaixo no monte, porque ele sabia que eu não tinha a capacidade e nem a força de subir até ele. É isso que eles não entendem, porque se o homem conseguir subir em cima da montanha até Deus, todo mundo é Deus, mas só existe um, e ele enviou o seu filho para viver entre nós. Então quando você entende isso, você não tem, ele desceu, ele já está aqui, basta você se entregar para ele. Ele está chamando: eu quero te abraçar, e eu quero te dar esse poder que eu preguei, eu quero te dar novas línguas. O Marquinhos vai cantar e eu já vou passar para o pastor, mas eu preciso fazer isso. Você que me assiste online, pela rádio, que eu sei que essa igreja, esse microfone chega em muitos lugares, o que é pregado aqui chega no Brasil inteiro. A minha pergunta é: tem alguém que ouviu, que está assistindo, ou que está aqui presencialmente, que queira tomar essa decisão hoje? Deus está aqui, e Ele quer te abraçar e entrar na sua vida e transformar a sua história. Tem alguém que queira entregar a sua vida para Jesus essa noite? Se tiver, eu quero que você venha aqui para frente, eu quero orar por você. Enquanto o Marquinhos está cantando, eu vou orar. Se não tiver, glória a Deus, aleluia, todo mundo é salvo. Mas se tiver, vem aqui para frente, que eu quero orar por você. Da noite, Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Tem mais gente? Cante, cante. E Ele não desiste de você. Se tiver mais gente, pode vir. Ele se importa com você. Fique aqui, família, fique aqui. Ele compreende seu caminhar. Deus está aqui, Ele quer te abraçar, vem. Se você convidou algum amigo, fala: vai lá para frente. Ele não desiste. Eu vou com você, acompanha Ele. Vergonha não é aceitar Deus, Jesus não. Vergonha é viver a vida inteira sem Ele. Convida, vem. Enquanto isso, vamos louvar o Senhor. Vem. Ele não desiste.